Sejam bem-vindos à nossa aula de número 10. Já estamos na aula 10, vocês acreditam? Quanto tempo nós estamos juntos, não é mesmo? Então, primeiro ano, como é que vocês passaram a última semana? Passaram bem? Descansaram bem? E estão bem de saúde? Tá meio friozinho, né? Mas logo passa. Vamos dar uma olhada no que nós precisamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Hoje é coisa simples. Caderno, lápis, o lápis de escrever, o lápis de cor e a borracha. Eu vou dar um tempinho para vocês separarem e nós já voltamos. Material separado? Muito bem. Agora nós vamos para aquela parte de arrumar o nosso caderno, lembram? Vamos lá? Coloquem a data de hoje. A aula é a 10, como nós já falamos. E lembra que nós começamos a abreviar ensino religioso? Agora só precisam colocar o E e o R. Muito bem, vai ser mais rápido, né? Eu já volto.
Ótimo, já estão com o material guardado. Opa, material separado, né, professora? E já estão com o caderno em dia. A letra tá bonita? Deixa eu dar uma olhadinha. Muito bem. Eu gosto de letra bem caprichadinha, né, pra gente poder entender depois. Professora, mas a letra tem que ser bonita? Não, a letra tem que ser legível. O que quer dizer legível? A gente tem que poder entender, certo? Professora, mas eu não acho minha letra muito bonita. Não é bonito, tem que ser legível. Se eu for ler a sua letra, eu tenho que entender, certo? Então, sobre o que nós estávamos falando na nossa última aula? Isso, os sentimentos e as emoções. Muito bem, nós falamos sobre vários sentimentos e emoções, não falamos? Isso mesmo. Nós lemos um livro, vocês lembram qual era? Isso, tenho monstros na barriga. Qual foi o monstro que nós vimos na nossa última aula? Era o monstro do medo. Ele mesmo. Olha lá, ele lá. O monstro do medo. Eu perguntei para vocês do que é que vocês tinham mais medo. Sabia que eu recebi alguns medinhos? Vamos dar uma olhada no que esse povo tem medo? Olha lá. Olhem lá na tela. O Juan me mandou que tem medo de perder a família e o cachorro dele que chama Totó. Esse é um medo bem comum, né, Juan? E a Milena me contou que tem medo de monstro. O Kalel me disse que tem medo do escuro e medo de monstro também. E o Samuel disse que tem medo de cachorro e tubarão. Tubarão? Nossa, eu também teria muito medo de tubarão, né? Mas medo de escuro a gente diz que é um medo bem normal. Eu gostei muito desses medos aí. São medos bem comuns, vocês não acham? Dá para superar esses medos que vocês me mandaram? Eu acho que dá. Dá para superar sim. O que mais que nós falamos na nossa última aula? Vocês lembram? O monstro da coragem. Lembram que eu pedi para vocês contarem para mim um feito de coragem? Um dia que vocês fizeram uma coisa que, puxa vida, como eu sou corajoso. Aquelas mesmas pessoas que me mandaram seus medos, me mandaram seu ato de coragem. Vamos ver o que eles contaram para nós? Olha lá. O Juan disse que ele superou o medo dele andando de bicicleta. A Milena, da escola Dona Lulu, me disse que vencer o medo de escuro. Olha, ela venceu o medo de escuro, que legal! O Samuel do Mirazinha Braga me disse que lembrou do medo de vencer o medo do mar. Medo do mar?
É um medo interessante, não é mesmo? E o Kalel me disse que teve um ato de coragem em dormir sozinho. O Kalel estuda lá no Graciliano Ramos. Esse medo foi bom de superar, hein? Medo de dormir sozinho é um medo que a gente tem, né? Porque fica só a gente lá no quarto, escuro, vai saber o que vai aparecer, né? Mas que bom que você superou, né, Kalel? Eu gostei muito de receber esses atos de coragem, porque me deixou muito feliz e com mais vontade de contar para vocês outras histórias de outros sentimentos. Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que está aparecendo bastante nos últimos dias. Sabiam? Para falar sobre esse sentimento, nós vamos começar com uma leitura. Olha lá o nosso livro de hoje. Quando você não está aqui. Vocês já viram essa história? Eu vou ler para vocês e vocês vão entender do sentimento que nós estamos falando. Vamos lá? O nome da nossa história é Quando Você Não Está Aqui. Quem escreveu essa história foi a Maria Ergueta e quem traduziu foi a Márcia Leite. Observem a capa desse livro. O que será que está acontecendo que essa menina está com o rosto todo riscado? Vamos descobrir? Vamos lá. Eu gosto quando você não está aqui. Quando você não está aqui, sou o rei da casa. Quando você não está aqui, sobra muito mais espaço. Quando você não está aqui, só vejo os programas que eu quero. Quando você não está aqui, todas as suas coisas são minhas. Quando você não está aqui, não tenho que dividir nada com ninguém. Quando você não está aqui, construo meu próprio mundo. Mas, às vezes, tudo isso desaparece e então, com quem vou brincar quando você não está aqui? De quem eu vou me esconder quando você não está aqui? Em quem vou botar a culpa quando você não está aqui? Quem vai me contar histórias quando você não está aqui? Quem vai me fazer companhia quando você não está aqui? O tempo demora muito para passar quando você não está aqui. Então, agora que você está aqui, conseguiram perceber qual é o sentimento que apareceu nesse livro? Pensa aí.
conseguiram pensar no sentimento que apareceu? Olha lá, qual foi o sentimento que apareceu na história quando você não está aqui? Que sentimento que te trouxe vendo aquela história que eu contei? Ouvindo aquela história que eu contei? Eu acho que eu sei o sentimento. Foi esse aqui? Saudade. Ai, que saudade. Eu tô com tanta saudade de tanta coisa. Você sabe o que significa a palavra saudade? Vamos ver lá? Olha lá na tela. Sentimento nostálgico causado pela ausência de algo, de alguém, de um lugar, ou pela vontade de reviver experiências, situações ou momentos já passados. Você sente saudade de alguma coisa? Eu sinto saudade de tanta coisa. Esse sentimento da saudade é um sentimento que nos faz bem. Você sabia que saudade só tem na língua portuguesa? Em outras línguas, essa palavra não tem. Sabia? Tem outras maneiras de falar sobre a saudade, mas essa palavra só tem na nossa língua. Vocês sabiam disso? E do que vocês têm sentido saudade nos últimos dias? Coisas boas? Com certeza, né? Saudade geralmente é de coisa boa. Sabe que eu perguntei para algumas crianças do que eles estão sentindo saudade? Vamos ver se são das mesmas coisas que vocês? Vamos assistir o vídeo. Eu sinto saudade dos meus avós, da minha tia, também dos meus amigos na escola e da minha professora Janaína. Pessoas que eu sinto muita saudade é minha bisa. Ela sofreu um acidente em 2015, mas de uma das maneiras que eu consigo lembrar dela são essa camiseta e essa boneca que eu chamo de ervilhinha. E também algumas fotos que eu tenho com ela. Essa aqui sou eu bebê com a Bisa. E é uma das fotos que eu mais gosto de quando eu era bebezinha com a Bisa. E também o que eu amava que ela fazia pra mim era que todo ano ela fazia bolachinhas de melado de Natal. Eu amava as bolachinhas que ela fazia pra mim. E pensar nessas coisas que eu mostrei aqui no vídeo não faz eu me sentir triste com a saudade que eu tenho dela. Eu vim aqui pra dizer com quem que eu sinto falta. Sinto falta da galera da escola, da minha prof, dos meus amigos, das minhas amigas, da diretora, inspetora e pedagoga. Também de várias pessoas. E muito falta da prof e das minhas amigas. Não é um assunto tão legal, né? Mas eu tô com saudade de tudo da minha escola. Tudo. Tudo mesmo. Eu tô com saudade dos meus amigos, correr pelo pátio, fazer parkour, que é ficar fazendo umas atividades boas pro corpo. E eu tô com saudade de fazer atividades. Tá com saudade de fazer as atividades? E o que mais? Do leite e de tudo que eu vi da escola. De tudo que você viu na escola. Isso? Eu sinto saudade da prof, da escola e dos meus coleguinhas. Eu sinto muita saudade de brincar com minha prima Melissa e com a minha prima Manuela. De Pablo, Gabriel, Giovana. A Giovana, tua amiguinha. Lucas também. Eu tô com saudade da professora. Tô com saudade de recreio. Eu tô com saudade eu brincando. A gente falar de um assunto que é a saudade. A gente trouxe aqui nossas mochilas porque a gente tá com saudade da escola, dos nossos amigos, do recreio, das atividades em sala, da professora e de todos os outros professores. Porque a gente queria ter todo mundo junto, fazer várias coisas que a gente não tá podendo fazer aqui em casa. Literatura, por isso que eu tô com esse livro do Pavão, Abre e Fecha. E eu sinto falta das professoras. Quanta coisa nos deixa com saudade, não é mesmo? Você está sentindo as mesmas saudades que o pessoal falou aí nesse vídeo? Teve gente que está com saudade do vô, saudade da avó, tem gente que está com saudade da escola, tem coisa que a gente achava que nem gostava e está dando saudade, não é mesmo? Tem gente que está com saudade até do lanche da escola, que é bem gostoso, não é verdade?
Eu tenho saudade de vocês, de brincar com vocês, de ir para a escola, de conversar com vocês, de conversar com as professoras. Era tão bom, né? Às vezes a gente ficava com uma preguiça de ir para a escola. Agora a gente está morrendo de vontade de ir para a escola, não é mesmo? Eu também sinto bastante saudades. Sabe o que nós vamos fazer agora? Uma atividade. Olha lá a minha proposta para vocês. Observem lá. Um momento que deixou saudade foi quando? Eu quero que vocês parem para pensar em algum momento especial que deixou saudades. Pode ser uma coisa que você já fez há muito tempo, pode ser uma coisa que você fez há pouco tempo, mas uma coisa assim que te marcou muito. Por quê? O sentimento da saudade é como se a gente quisesse reviver aquele momento, como se a gente quisesse estar lá novamente. Ah, professor, eu tenho saudade do tempo que eu estudava lá no CEMEI. Porque lá no CEMEI a gente corria muito, tinha parquinho, tinha o horário do soninho, que era tão gostoso, tinha a professora tal, tinha outra professora tal. Eu sinto muita saudade delas. Você pode desenhar esse momento. Ah, professora, eu tenho muita saudade de quando eu morava numa casa vermelha. Não sei. Ah, professora, eu sinto saudade do meu cachorro que fugiu, e eu sinto saudade de uma amiga, eu sinto saudade de uma cidade, de uma viagem. Você vai lembrar de um momento que você sente assim, nossa, como eu queria reviver aquele momento, e vai desenhar, tá bom? Bastante capricho, bem colorido para depois mandar para mim. Eu já volto.
Terminaram o desenho? Deu uma saudadinha, assim, lembrar esses momentos? É legal, né? Na verdade, a saudade é um sentimento que faz a gente se sentir bem, porque a gente relembra coisas que a gente viveu. Sabe quando você pega aquele álbum de fotos e começa a olhar? Não é gostoso? Hoje em dia a gente não tem esse costume, né, de revelar a foto, mas é legal porque a gente pode reviver aquele momento. Eu, por exemplo, tenho muitas fotos de aniversário, tenho fotos de lugares que eu visitei e é tão gostoso poder olhar e reviver aquele momento, não é mesmo? É muito bom. Mas, professora, para que você fala de sentimento, lembranças, memórias nas aulas de ensino religioso? O que tem a ver esse papo aí? De falar de medo, de falar de alegria, de falar de coragem. Por que será que nós falamos sobre isso na aula de ensino religioso? Eu vou contar para vocês por quê. Olhem lá. Aquilo ali é uma representação de uma pessoa. É isso mesmo. Eu, você, todas as pessoas que estão nesse mundo. E nós somos formados por algumas coisas, como por exemplo, os nossos sentimentos. Nós somos formados também pelas nossas lembranças. Então, os nossos sentimentos são alegria, nosso sentimento de saudade, o nosso sentimento de coragem, o nosso sentimento de medo. E as lembranças são as coisas que nós vivemos. Então, tudo isso está marcado em nós. O que mais? Nós temos as nossas crenças. O que é uma crença? São as coisas que nós acreditamos. Por exemplo, nós acreditamos que existe um céu azul, certo? Nós olhamos para o céu e a gente acredita nisso. Nós acreditamos que nós estamos vivos. Nós acreditamos, por exemplo, se você é de uma religião, você acredita em Jesus, se você é do cristianismo. Se você for, por exemplo, da religião de Umbanda, você acredita que existem os orixás. Se você for da religião muçulmana, você acredita que tem o profeta Muhammad. Não é mesmo? Isso faz parte do que a gente acredita. Isso também está marcado em nós. Isso é ensinado pela nossa família, pelo líder religioso, pela sociedade onde nós estamos. E o que mais que nos forma enquanto ser humano? Vamos ver? Os nossos saberes são as coisas que nós aprendemos, não é mesmo? O que aprende na escola, o que aprende com os pais, o que aprende no espaço religioso, tudo isso. E o que mais? As nossas ideias, as coisas que nós pensamos, também fazem parte da constituição do que nós somos. E o que mais? Os nossos gostos. O que eu gosto pode ser uma coisa que você não goste, não é mesmo? Por exemplo, se todo mundo gostasse de vermelho, não ia ser meio chato? Porque daí todo mundo ia usar vermelho, ia ficar tudo vermelho. Ah, professora, se eu gostasse só de azul, ia ficar tudo azul, não é mesmo? Então, cada um com os seus gostos, os seus sentimentos, as suas crenças, as suas lembranças, os seus saberes e as suas ideias se formam. E o que isso tem a ver com o ensino religioso? Nós somos seres muito únicos. Nós até já falamos sobre isso nas nossas aulas, não é mesmo? E tudo que nos faz como únicos é o que faz com que nós tenhamos que ter mais respeito. Nós trabalhamos na aula de ensino religioso com o respeito. Olha lá a nossa frase. Conhecer para respeitar e aprender a conviver na diferença. Essa é a essência do ensino religioso. É isso que nós falamos sempre nas nossas aulas. Então, quando a gente fala dos sentimentos, é para quê? Para a gente exercitar a nossa empatia. Empatia? O que é isso? Vamos olhar o que é a empatia? Olhem lá. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria
ou agiria nas mesmas circunstâncias. Então, a empatia é um exercício de se colocar no lugar do outro, porque como nós vimos, nós somos formados por coisas diferentes. Nós temos a família diferente uma da outra, nós moramos em lugares diferentes um do outro. Algumas coisas são parecidas, mas outras não. E não é porque uma pessoa gosta de uma coisa que eu não goste que eu posso desrespeitá-la, não é mesmo? O exercício de empatia é pensar assim: e se fosse comigo? E se acontecesse na minha família? Será que eu teria a mesma atitude daquela pessoa ou eu faria diferente? Isso mesmo. Então, nas aulas de ensino religioso, a gente conhece as religiões, a gente conhece a cultura daquela religião e daquele lugar, para que quando a gente vá visitar ou conheça alguém daquele lugar, a gente já possa respeitá-lo, porque a gente já sabe o que acontece por trás de toda aquela religião. Vocês lembram ali no vídeo que apareceu a Melody? A Melody contou que ela tem saudade da Bisa, não é mesmo? Ela mostrou um objeto da Bisa, ela mostrou fotos com a Bisa, ela nos contou lembranças com a Bisa, e isso faz dela um ser humano que tem essa história, não é mesmo? E aí, quando você encontrar uma pessoa que tem a história parecida com a dela, você vai poder respeitar esse momento dela. É respeitar o momento do choro, é respeitar um momento que ela pode estar feliz e você não está achando tão legal. Então, é conhecer as pessoas para a gente poder respeitar. Tem uma história africana, na verdade é uma filosofia africana. Eu vou contar para vocês. Olha lá, Ubuntu. Já ouviram falar? Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. E da onde que saiu isso, professora? Um pesquisador foi visitar uma tribo da África. Quando ele chegou lá, ele começou a perceber como era a convivência daquela tribo, o que acontecia naquela tribo. E um dia ele propôs um desafio para as crianças. Colocou uma cesta cheia de doces perto de uma árvore. E aí pediu para que as crianças corressem até lá para pegar aquela cesta de doces. As crianças ficaram todas no mesmo lugar e ele disse: quando eu disser já, vocês correm para comer os doces, certo? E as crianças disseram: tudo bem, entendemos. E aí ele fez 1, 2, 3 e já! Para surpresa do pesquisador, as crianças deram as mãos e saíram correndo todas juntas. Chegaram na cesta de doces, sentaram ao redor daquela cesta e dividiram aquele doce. Ele achou muito estranho. Não era muito comum isso acontecer. E aí ele perguntou para as crianças por que eles fizeram isso. E as crianças disseram assim: nós fizemos isso porque o que adianta só um comer? De que adianta só um estar feliz? Nós somos porque todos estão juntos. Nós estamos todos satisfeitos, como diz lá o significado de Ubuntu. Sou quem sou porque somos todos nós, porque nós pensamos um no outro. Não é legal? Interessante essa filosofia do Ubuntu. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre saudade hoje, que vocês tenham ficado felizes das lembranças que nós tivemos. Olha lá, esses são os nomes do pessoal que apareceu no nosso vídeo, né? Muito obrigada por todos que mandaram seus depoimentos de saudade, eu fiquei muito feliz de receber. E eu espero que vocês também tenham gostado. E olha o meu bonequinho bonitinho. Não esqueçam, lava bem a mão, usa máscara e se puder, fique em casa. Eu espero que vocês tenham gostado, nós nos vemos na próxima semana. Até lá!